Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Por favor, abram a Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 9. Aleluia. Localize, por favor, o verso de número 6. Aleluia. Glória a Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 9. Localize Aleluia. o verso de número 6. A palavra do Senhor está escrito assim: porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Se você puder, se assente e glorifique ao nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus amado. Queridos irmãos, nós estamos estudando acerca da vida de Jesus, ou Glória a Jesus, Deus. Aleluia. a sua vida, o seu ministério, a sua obra. Jesus, a sua vida, o seu ministério Aleluia. e a sua obra. Aleluia. Se os irmãos perceberem, em Isaías 9, no versículo de número 6, esse texto ele está dividido em 4 partes. A primeira parte sempre tem uma vírgula ali. O texto, quando Isaías diz, ele diz assim: porque o menino nos nasceu. Essa é a primeira parte, tem uma vírgula. Segunda parte, um filho se nos deu, tem mais uma vírgula. E o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome. Aí Isaías vai apresentar aqui o nome a qual revelaria a pessoa bendita de Jesus. Ele diz: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Se nós formos analisarmos, a cruz, ela também tem 4 partes: parte de cima, parte de baixo e as 2 laterais. Me parece que Isaías está apontando para a cruz aqui nesse texto, porque ele está dividido em 4 partes. Isaías era um profeta messiânico, é um profeta que estava anunciando que viria o ungido de Deus, aquele que Deus escolheu, aquele que Deus separou. Primeira parte do texto diz assim: o menino nos nasceu. Isso daqui vai apontar para a humanidade de Cristo, ok? Para que fique gravado, eu gostaria que os irmãos repetissem comigo o que está escrito. Está escrito: porque o menino nos nasceu. Vamos repetir isso? 1, 2, 3. Porque o menino nos nasceu. Isso aqui fala sobre a humanidade. Diga assim: humanidade. Segundo ponto, um filho se nos deu. Então no filho vai ser revelada a divindade de Jesus, ok? No menino revela-se a sua humanidade, e no filho revela a sua divindade. Então, por favor, diga assim: um filho se nos deu. Isso aqui fala sobre a divindade. O texto continua e diz assim: o principado está sobre os seus ombros. Os irmãos muito bem sabem que o ombro fala de governo, o ombro fala de obras. Você se recorda que no Antigo Testamento, a ordem de Deus para levar a arca, os levitas não poderiam levar a arca de qualquer jeito. A arca representava a presença de Deus. E houve um dia que o rei Davi, que era um rei que tinha intimidade com Deus,
Todos aqui conhecem a história do rei Davi, não conhece? E o rei Davi é um homem que tinha uma intimidade muito grande com Deus. Só que o rei Davi, ele confundiu as coisas, porque ele pediu para que levasse a arca de Deus em carroções de bois. Só que esse costume era costume dos filisteus. Levar a arca no carroção do boi representa preguiça espiritual. Por favor, hein, com carinho, pergunta para o seu irmão: você não está preguiçoso hoje não, né, irmão? Por quê? Porque se, Mateus, se a gente for andar em preguiça, Gabriel, a gente vai estar colocando a arca onde não é para ser colocada, hein? Carregar a presença de Deus é ter responsabilidade. Vou te dar um recado para você se animar, tá? Tem pessoas que estão lá dentro do hospital, na UTI, que queria estar no teu lugar, aí sentado dando glória a Deus no teu lugar. Então, por favor, não leve a arca em carroções ou de qualquer jeito. Se veio para o culto, então vamos fazer o que a pastora disse: oferecer o melhor louvor, a melhor adoração. Tem alguém aqui que deseja oferecer o melhor louvor? Ou você vai continuar levando a presença sobre o teu carroção aí? Pega essa arca no ombro, sinta o peso da responsabilidade de adorar a Deus. O compromisso. Diga assim: eu tenho um compromisso para adorar a Deus. Que é isso? Eu saí de casa, eu me perfumei, eu me arrumei, ajeitei o cabelo. Não foi só para essa mulher bonita aqui não, e para ver esses pastores elegantes aqui não. Eu vim todo arrumado, irmão, porque eu sei que o meu Deus estaria aqui nesta casa. E tem dia que a pastora fala: eu comprei esse tênis, o tênis é novo, Pamela. E ela falou: você vai com tênis novo? Eu falei: e eu vou escolher tênis para adorar a Deus? Eu vou com tênis novo, eu vou com tênis velho, porque o que está em mim não importa. O importante é saber que Jesus está na casa. E eu não vou fazer como aqueles homens que usaram europeios, carregar a arca em carroção de boi. Eu tenho que sentir o peso no ombro. O que é sentir peso? É estar num dia difícil, mas dar glória a Deus no dia difícil. É estar num dia marmoso, mas dar glória a Deus no dia marmoso. Quem é levita agora é baracala suja, independente do que está sentindo. Porque eu adoro porque eu estou sentindo. Eu adoro porque eu sei quem Ele é. Tem mais alguém que está adorando porque sabe quem Ele é? Ou você vai esperar sentir alguma coisa para adorar? E é possível, pastores, que o cenário nem mude e Deus fique só olhando. Vou mudar nada. Tem dias, irmã Tereza, que Deus só fica olhando. Fala: vai ficar desse jeito, então o cenário vai ficar do mesmo jeitinho. Olha, irmão, vou te dizer: um dia que você entra na casa de Deus com as suas maiores lutas, é o maior convite para você adorar a Deus. Porque o Satanás vai querer botar na tua cabeça que não é você abrir a boca. Porque ele sabe que se você abrir a boca para dar glória, olha, irmão, servir a Deus tem que ter responsabilidade, viu? Se for para levar no carroção, deixa que a gente carrega lá no ombro, viu? A gente tem responsabilidade. Então não vem louvar aqui de qualquer jeito. Tem que ter peso, tem que ter responsabilidade. Aí a gente fica brigando com o pastor assim: o culto não está subindo, a adoração não sobe. Por que será? É porque a gente está oferecendo para Deus um carroção. Olha, irmão, tem responsabilidade com a presença de Deus. A presença de Deus é algo muito sensível. Eu já disse e te repito: eu recebo pedido de oração quase todos os dias. Pessoas que estão com câncer. Esse dia uma amiga nossa estava com câncer no cérebro, perdeu as duas visões. Irmã Ilma,
vem para a casa de Deus sabendo, eu vou abrir aspas aqui como primo, porque eu considero, perdi um primo essa semana, considerava ele por demais, teve pancreatite, teve uma complicação dentro do seu rim, e eu e a pastora pregamos um evangelho para ele na casa da minha mãe. Ele chorou, falou que ia para a igreja. A pastora teve um sonho com ele. Eu liguei para ele, contei um sonho de manhã, irmão, de manhã. À noite ele falou: pastor, eu vou para a igreja à noite. Chegou na igreja à noite, Mário, Deus usou o pastor e falou: jovem, fica de pé. Quando ele ficou de pé, Deus revelou aquilo que o Senhor tinha falado com a pastora em sonhos. Ele ficou de boca aberta. Não sei se ele acertou a vida com Jesus, porque ele entrou em coma, ficou 2 semanas em coma. Ô irmão, se eu falasse assim, quer ter mais uma oportunidade para estar na igreja, ele correria para cá. E carregar isso aqui que Deus te confiou é assunto sério. Por isso que eu digo, os músicos não podem tocar de qualquer jeito. Os adoradores não podem louvar aqui de qualquer jeito. As irmãs não podem. E eu não quero que vocês morram no tempo, porque se eu não ensinar isso, sobra para mim. Os jovens não podem cultuar de qualquer jeito. Tem que receber um peso. E o peso, às vezes, é eu não estar num dia bem, Alex. É eu estar num dia de confusão, amargurado, um dia triste, um dia que me caluniaram, um dia que me passaram para trás. Quer uma prova? Te dou. Jesus estava, olha, eu saí disso aqui, porque precisa acertar alguma coisa aqui. Aleluia, Deus. Jesus estava na ceia, e no culto de ceia, as coisas estavam acontecendo. A Bíblia diz, irmão, imagina você ora uma noite inteira em Lucas. Jesus orou a noite inteira para escolher 12 homens, escolheu, não foi errado. Jesus não errou. Dentre desses 12 tinha um homem chamado Judas, o Iscariotes. Esse homem permitiu que o Satanás adentrasse nele no culto de ceia. A Bíblia vai dizer que Jesus fala para ele assim: ó, faz o que você tem que fazer. E ele saiu para vender Jesus. Sabe o que aconteceu no final do culto? Está escrito. A Bíblia diz que ele, no final do culto, ofereceram um louvor ao Senhor. Aleluia. No final do culto de ceia, que Jesus tinha tudo para dizer assim: sabe o que é? Hoje foi um dia que eu fui traído, não vou nem abrir minha boca para dar glória a Deus. Olha, irmão, tem dias que a gente vem com peso mesmo. E eu vou te dizer, irmão, chegou com peso. Jesus disse assim: vamos trocar esse fardo aí. O meu jugo é suave, o meu fardo ele é leve. Aí é responsabilidade minha e sua. Chegar com peso, cultuar e ir embora pesado. Eu quero chegar pesado, mas ter a convicção que Ele está aqui para receber o nosso louvor e a nossa adoração. Ó, deixa eu fazer uma pergunta. Quem vai carregar a arca no ombro aí? Diga assim: o carroção não é para mim não, esse negócio não é para mim não. Sabe o que a Bíblia vai dizer, irmão? Já vou entrar aqui, tá? Que eu estou falando de responsabilidade. A Bíblia vai dizer que por eles carregarem o carroção, a arca do carroção, os bois tropeçou. Deus não deixa que as coisas fiquem do jeito que a gente quer. Não vai achando não, irmão. Deus mexe mesmo, viu? E quer saber de uma coisa? Sabe quem matou o Uzá e Aiô? Não foi o diabo não, foi o próprio Deus. A Bíblia diz que eles foram partidos no meio, irmão, por causa de uma irreverência no culto. Veja bem. Então eu, como pastor, preciso corrigir algumas coisas. Até quando meu coração está errado, aí a pastora vem aqui, libera uma palavra e fala: opa, Jesus, estou aqui, deixa eu me arrumar aqui. E aí quando os pastores têm oportunidade, corrige o meu coração, eu opa. E a gente tem oportunidade. Ou a gente corrige o coração, ou a gente fica do jeito que quer. Aí vai embora do mesmo jeito, né? Então o texto diz que quando a arca foi tocar no chão, ele pegou na arca uma coisa boa, ele tentou fazer uma coisa boa, mas a Bíblia diz que eles foram rachados no meio por causa de uma irreverência. Sabe o que Davi fez? Ficou amargurado, chorou durante o dia.
dias. Só que Davi, ele fez um algo lindo, ele falou assim, ó, eu errei, não foi? Então traga a lei para mim, traga o livro. Chamou os escribas e sabe o que ele falou? Agora eu quero fazer da forma certa. O texto vai dizer que ele dava 6 passos e no 7º passo ele sacrificava a Deus. Olha que coisa perfeita. Ele corrigiu e ele entendeu, a arca não pode ser levada em carroções de bois, tem que ser levada no ombro. E às vezes levar a arca no ombro dá calo, sangra, é pesado. Isso fala de ministério. E o seu ministério não vai ser diferente. Tem dias que é pesado, tem dia que dá calo, tem dia que sangra. Mas a gente não pode deixar de fazer aquilo que Deus nos mandou para fazer. Não é verdade? Vamos para o texto? Diga assim, humanidade de Cristo. Humanidade de Cristo. Queridos, eu gostaria de falar brevemente, encerrar hoje sobre a humanidade de Cristo. Quando o profeta Isaías aponta para a cruz, nesses 4 pontos, revelando a humanidade de Cristo, o texto aqui vai ficar muito claro que o apontamento é para o nascimento do menino. Ele diz assim, porque o menino nos nasceu. E nós vemos no decorrer da história, porque o primeiro profeta da história, a primeira profecia, melhor dizendo, foi uma profecia liberada da boca de Deus. E Deus disse que da semente da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então o que Deus vai fazer? Deus vai fazer tudo para preservar esta semente no decorrer da história. Por quê? Essa semente é o próprio Cristo. Essa semente é o próprio Senhor. Jesus vai dizer em João que se o grão de trigo, que é a semente, não cair na terra, fica-se só, mas se cair na terra e morrer, dá muitos frutos. Jesus estava falando dele mesmo. Então ele está dizendo que ele é essa própria semente da mulher, porque essa semente está apontando para a genealogia. É por isso que nós vemos, irmãos, eu não sei se você já fez essa pergunta, mas eu já fiz. Eu não sei, pastor, se o senhor já fez essa pergunta, porque se eu não me engano são 19 reis em um reinado e 16, no outro eu não me recordo. Só que em um reino, que é o reino do norte, você vê um rei que sobe pior que o outro. É um rei terrível. Eu não sei se o senhor já perguntou, eu falei, mas por que Deus não mata todinho e tira esse povo daí? Irmão, eu já falei para ele, falei assim, o povo ruim é um rei pior que o outro. A Bíblia diz que Manassés, ele sacrificou os próprios filhos. Você tem noção do que é isso? Manassés, ele sacrificou a Moloque, os próprios filhos. Amon foi um rei perverso. Acabe foi mandado pela sua esposa e criou um templo a Zera e a Baal dentro da cidade de Jerusalém. Aí você olha isso, um cara que está reinando, um cara que está governando, e você fala, poxa, mas Deus tem tanta pessoa boa, por que esse cara está aí? É porque Deus estava preservando a sua semente no decorrer das genealogias. Passou um, passou outro, passou um, passou outro, até mesmo no holocausto, nós percebemos que não foram dizimados. Deus preservou, e Deus ainda preserva, Deus ainda guarda. Então na história da humanidade que nós vemos Abraão, Isaac, Jacó, José, e assim vai correndo-se, até que essa semente, ela chegasse no ventre de Maria. A Bíblia vai dizer que o anjo aparece e diz para ela que ela era bem-aventurada. O Espírito Santo envolve a Maria, a glória de Deus toma a vida daquela mulher e ela está gestante sem um relacionamento com o homem, um relacionamento virginal. Olha que coisa fantástica, uma coisa linda e maravilhosa. A semente preservada agora está no ventre de Maria. E aqui nós aprendemos a primeira verdade sobre tudo isso, sobre a humanidade de Jesus. E qual que é a verdade? Deus, ele preserva a sua semente. Então Deus preserva a sua semente para cumprir um propósito. É por isso que eu costumo dizer aos irmãos, e a gente já vai seguir aqui, que se nós nos mantermos debaixo do propósito de Deus, Deus vai nos preservar. Eu não estou dizendo que nós não vamos ter dificuldades. A Bíblia vai dizer que nesse mundo nós teremos aflições. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem no ano de 2025 teve aflição aqui? Acho que a maioria de nós.
A maioria. Quem teve dias difíceis no ano de 2025? Agora uma pergunta boa, hein? Quem chorou em 2025? Glória! Chorou. Agora, chorou de alegria, chorou de tristeza, uma série de questões. Então a Bíblia não diz que nós somos preservados das aflições, mas Deus nos preservou para cumprir o seu propósito. É por isso que no ano que passou, irmãos, se nós estamos aqui, só tem uma revelação. É porque ainda Deus tem um propósito com a nossa vida. Do mesmo jeito que Deus preservou a semente, para que a semente chegasse inteira, para que estou falando a genealogia, tá? Para que a genealogia chegasse inteira e Mateus pudesse descrever toda a genealogia de qual veio a pessoa bendita do Senhor Jesus, até chegar em José, até chegar em Maria. Deus preservou essa semente por causa que tinha um propósito. Então eu quero declarar essa palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Se nós nos mantermos debaixo do propósito, Deus vai te preservar em nome do Senhor Jesus. Quantos recebem essa palavra? Diga assim: haverá preservação. Haverá preservação. Só que toda a preservação de Deus é para cumprir um propósito. E qual que era o propósito de Jesus? Nós estamos falando da sua humanidade, estamos falando da sua vida, ok? Então Jesus ele tinha um propósito, ok? E como cumprimento desse propósito, nós vamos correr a palavra de Deus. Como cumprimento desse propósito, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo aí em Isaías 7,14. Nós estávamos no capítulo 9, agora nós vamos no 7,14. Aleluia! Isaías 7,14. O texto diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará, é o 14, Mariana. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Irmão, diga assim: um sinal. Um sinal. Essa palavra sinal no hebraico é a palavra od, que significa muito próximo de milagre. Então esse sinal seria um milagre. Esse sinal seria um milagre. E aí ele vai dizer assim, ó: eis que a virgem conceberá. A pergunta que fica aqui para os irmãos: a virgem conceber é um sinal natural, irmãos? A virgem conceber seria um milagre. Aí ele diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. E o que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Então, dentro da humanidade de Cristo, lembra-se que Isaías profetizou: um menino se nasceu. Aqui Isaías está dizendo a maneira que isso se sucederia, a forma com que isso aconteceria. Lembra da profecia de Gênesis 3,15, que seria da semente de uma mulher? Isaías está confirmando. Por quê? A semente da mulher é um milagre, porque geralmente a semente ela vem do homem, é o homem que tem o progenitor, o sêmen vem do homem, por isso que a expressão semitas. Isso vem do homem, mas o texto está dizendo que agora vai vir da mulher. Isaías está profetizando, dizendo como isso aconteceria. E sabe o que me chamou a atenção? Isaías está profetizando isso daqui 700 anos antes de Jesus nascer. E exatamente com toda a precisão, 700 anos, cumprindo-se a profecia, no dia certo, na hora certa, no mês certo, no momento certo, a palavra de Deus ela se cumpriu sobre a vida daquela mulher.
Isaías profetizou 700 anos antes. 700 anos depois, o texto vai nos mostrar que Deus deu esse sinal. Então, quando a palavra de Isaías foi liberada, porque assim, esse contexto imediato aqui falava de um rei chamado Acaz. Qual que era o nome do rei? Acaz. Então Isaías ele está profetizando num contexto imediato, porque Acaz ele fez união com a Síria, e a Síria, sem o A, Síria, sem o A, junto com o Judá, se uniram. E elas disseram assim: nós vamos aqui pedir para que Acaz se une com a gente, para a gente pelejar contra outros reis. E Acaz se negou. Acaz falou: não vai dar certo esse negócio aí. Por quê? Acaz tinha uma relação escondida com a Síria. Ele tinha um tratado escondido com a Síria. Só que ele não queria revelar isso. E o texto vai dizer que Acaz entra em tremenda agonia, em tremenda aflição, porque a ordem seria que agora o povo de Deus sofreria perseguição sobre dois povos. Quem está me entendendo? Sobre dois povos. E aí o profeta Isaías vai falar com Acaz. Acaz não dá muita atenção. Isaías se coloca diante de todo o Judá. Olha como Deus trabalha nos cenários. Porque se Deus usasse o profeta para falar com Acaz, talvez Israel não ouviria a mensagem. Mas Acaz não ouviu ali a mensagem. Isaías sai e vai profetizar isso diante de toda a congregação. Isaías está profetizando que Deus daria o livramento. Deus entraria como um forte para que Acaz não botasse a confiança na sua força e nem na força do seu braço. Que Acaz continuasse confiando em Deus, que Deus daria o livramento para o seu povo. Então Isaías se levanta e profetiza dizendo que o Senhor daria um outro. Deus daria um milagre, Deus daria um sinal. E o sinal que Deus daria era o cumprimento para aqueles dias, que Deus livraria o seu povo naqueles dias. Mas o cumprimento profético é que viria um menino. Aí eu vou repetir isso aqui. E viria um menino. E esse menino não nasceria de parto normal. Isaías vai dizer que ele viria de uma virgem. Por favor, diga assim: sinal. Só que uma das coisas interessantes, lembra que Deus vai dizer pela boca de Isaías: o seu nome se chamará Emanuel, que é Deus conosco. Então o maior sinal que Isaías estava dizendo assim, o maior sinal que eu deixo para vocês é que a presença de Deus não vai faltar sobre a vida de vocês. Eu não sei você, mas de vez em quando a gente está passando por alguma situação, a gente diz: Senhor, dá um sinal, revela isso, mostra isso, ou aquilo outro. E o Senhor estava dizendo para Isaías: eu tenho um sinal para dar, e esse vai ser o maior de todos os sinais. E qual sinal que é? A presença de Deus estará convosco no meio deste arraial. Aleluia! Eu estou profetizando e declarando que nós não vamos tomar decisões precipitadas. Nós vamos orar, o nosso coração vai ter paz na decisão que a gente precisa tomar, e Deus vai se revelar e dizer: vai em frente, vai em frente. Eu estarei nesse negócio, eu serei com você nesse negócio.
será que sou eu a escolhida? Será que sou eu a agraciada? Será que sou eu a bem-aventurada? Só que Deus usa metodologias diferentes da nossa. Porque, irmãos, se nós fôssemos escolher alguém que seria o libertador de todo o planeta, seria o libertador de todas as coisas, nós iríamos nas melhores cidades, nas melhores universidades, nós procuraríamos os melhores currículos, nós procuraríamos as melhores genealogias. Não teve problema nessa casa, não teve problema nessa família. É esse critério que algumas pessoas utilizam para buscar outras com qualidade. Só que a Bíblia vai nos dizer que o lugar que Deus escolhe para dar um sinal é um lugar inusitado e um lugar inesperado. A Bíblia vai nos ensinar e dizer que Deus resolveu dar este sinal na Galileia dos gentios. Aleluia, glória a Deus. Pastor, e o que tem a Galileia dos gentios? Eu te explico aqui, eu te explico. Por quê? Porque quem morava na Galileia, ou melhor dizendo, quem morava em Judá, que era a capital, quem morava em Judá, eles desprezavam os galileus. Haveria uma certa divisão. É igual quando você tem a igreja que tem a sede e tem as subcongregações. Tem igreja que tem um problema, irmão, que é o pessoal da sede não fala com a subcongregação, porque acha que a subcongregação é inferior. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que aqueles que estavam em Judá, eles desprezavam os galileus. Sabe por que eles desprezavam o galileu? Porque a Bíblia vai dizer que era a Galileia dos gentios. Então os galileus, eles mantinham contato com a região onde estavam os gentios. E sabe quem estava lá em Judá? Era só os puros. É só aqueles que se julgavam a ser puros. E aqueles que estavam em Judá diziam assim: aqueles que são da Galileia, eles não são kosher. E o que significa ser kosher? Ser kosher é uma pessoa ser adequada, é ser uma pessoa própria. Eles diziam assim: aqueles que são da Galileia não são adequados. Para quem morava em Judá, quem era da Galileia não servia. Para quem morava em Judá, aquele que era da Galileia não prestava. Por quê? Porque ele tinha contato com os gentios. E além de ter contato com o gentio, eles não observavam as práticas das leis alimentares. Porque era o sacerdote quem dizia o que precisava comer e o que não precisava comer. E alguns galileus tinham contato com um certo tipo de comida que para os sacerdotes, na sua lei oral, não era aceita. Então eles se tornavam alguém desprezados. Mas olha que interessante, Deus lá na sua glória, no seu trono, Ele vai apontar para uma cidade inusitada, uma cidade inesperada, e Ele vai dizer assim: é dessa cidade que eu vou escolher uma mulher chamada Maria. Ela vai vir da Galileia, e que é uma situação ainda mais difícil, ela vai vir de Nazaré, porque de Nazaré, onde largavam os bêbados, onde largavam as prostitutas, onde largavam aqueles que não prestavam. Os habitantes de Nazaré, eles eram desprezados, mas Deus, em sua infinita graça, Ele escolheu uma jovem de Nazaré, na Galileia, para ser a mãe do Messias prometido. Ela veio dizendo assim: eu sei, Maria, que você não presta, eu sei que você mora na Galileia e para os outros não serve. É mais ou menos Deus dizendo assim: eu sei que para alguém você não presta, esse alguém é Satanás, para ele você não vale nada, mas foi eu quem te escolhi, foi eu quem te separei, foi eu quem te guardei. Você era uma pessoa inusitada, uma pessoa inesperada, mas lá no alto
Deus está dizendo, pode ser inusitado. Quem diria que a Assembleia de Deus nasce de novo, que era lá numa garaginha, bem Alex, que as pessoas passaram na frente e nem davam tanto valor assim, mas eu já ouvi isso. Será que vai ser alguma coisa boa daí? E aqui não é nem a metade do lugar que a gente vai chegar aí. Maravilhoso. Quem diria? Só vou falar para o senhor já desse testemunho. O senhor lá no Marreio ou lá no. Qual o nome do lugar que o senhor passou mais tempo? O senhor lá em Lavínia. Alguém inusitado, inesperado. E aí Jesus decide falar: eu gostei daquele neguinho ali. O corpo comendo e Deus preservando a semente. E Deus apontou o dedo assim: é alguém inusitado, é alguém inesperado, mas é dali que eu vou levantar um pastor, um servo de Deus, e por intermédio dele, por causa da família dele, eu vou salvar muitas vidas, vou salvar muitas famílias. Quem está entendendo essa palavra aqui? Para você que não entendeu ainda, eu estou contando a história da sua vida. Para você que não entendeu ainda, você é alguém inusitado, inesperado. Quantos aqui que a medicina já largou até de lado, mas Deus disse: é alguém inusitado, mas eu escolhi, eu separei, eu trouxe. Você já parou para perguntar por que Cristo teve que se manifestar para Paulo no caminho de Damasco? Aleluia, Deus. Deus escolheu esse homem como um dos maiores pregadores da história. A Bíblia diz que ele pregou para reis, para judeus e para gentios. Foi um dos únicos.
pregou para reis, judeus e gentios, um som tríplice de pregação. E Deus precisou encontrar ele, se revelar ele de uma maneira profunda e intensa, para que não houvesse dúvida dentro dele. Aleluia. E a revelação que Deus tem dado para as nossas vidas nessas quintas-feiras tem sido profundas, intensas, para que a gente não fique em dúvida. Aleluia. Eu não quero que você fique em dúvida. Aleluia. Duvide de muitas coisas, mas não duvide daquilo que Deus pode fazer. Aleluia. Talvez eu e você duvidamos porque a gente está olhando para a nossa estrutura. E vou te dizer, vamos fazer igual Moisés, vamos fazer igual Jeremias. Vamos dizer, olha Senhor, eu sou apenas um menino. Pois ele vai dizer, Senhor, envia Arão, que eu não sei falar. Porque eles todos estão olhando para as suas estruturas. Gideão está olhando para a sua estrutura e está dizendo, eu sou o menor da minha casa. Nós temos todos, irmãos, todos temos um pouco de vitimismo em si. A gente acha que é liberto, irmãos. Só que basta acontecer uma coisa para a gente perceber que precisamos de libertação. Gideão disse para Deus isso, eu sou menor da minha casa. Quase que ele disse, eu sou pobre de maré desci. Quase que ele entra nessa onda. E aí Deus todos vieram dizendo assim, não rapaz, você não está entendendo não. Abraão, não é porque você é alguma coisa não. Gideão, não é porque você é alguma coisa não. Moisés, não é porque você é alguma coisa não. Davi, não é porque você é alguma coisa não. O meu poder vai se aperfeiçoar sobre a sua fraqueza. É quando a gente entender isso aqui, Cíntia, a gente precisa entender isso aqui. Enzo, a gente precisa entender isso aqui. Verdade, Deus, aleluia. O poder de Deus se aperfeiçoa, porque foi Ele quem foi na nossa Nazaré, na nossa Galileia, nos visitou. E às vezes a gente entra dentro da casa de Deus achando que é alguma coisa, irmão. Se esse Espírito sair da nossa vida, a gente não serve mais para nada. Então não permita que a soberba, o orgulho, a prepotência ganhe espaço no seu coração. Aleluia. Faça como aquela mulher, quebre o vaso todos os dias, se preciso for. Se lance no chão, se rasgue. Porque assim nós estamos dizendo que nada é nosso, tudo é dele. E a Bíblia vai dizer, irmãos, a Bíblia vai dizer que Deus fez com que esta família, José e Maria, experimentasse a fidelidade de Deus para cumprir as suas promessas. Aqui eu fecho. Deus visitou aquela mulher. E o interessante é que até mesmo do lugar da onde Jesus nasceu, irmãos, não foi a capital. Malaquias vai dizer, e tu, Belém Efrata, posto como as menores entre teus irmãos, de ti sairá aquele que governará. Então Belém era menor, irmão. Jesus nasceu em Belém, era menor. E o apóstolo Marcos me falou uma coisa interessante. Ele disse assim, nós somos como Belém, porque Jesus tem que nascer na gente todos os dias. Deixa eu te perguntar, Jesus já nasceu no seu coração hoje? Tem alguém que está esperando o dia 25 de dezembro chegar, né? Mas Belém é reconhecer, Mário, que Jesus precisa nascer na gente todos os dias. Entender que Ele nos visita nos lugares inusitados. E Deus nunca precisou, irmãos, de nome. Nunca. Deus nunca precisou. Tinha 22 mil homens. O Senhor foi trabalhando, sobrou só 300 homens. E aí Deus falou para Gideão, é com esses daí que você vai ter que trabalhar. Pode gritar, sair dizendo assim, os covardes e medrosos que voltem. Se a gente sair gritando isso aqui num dia de culto de obreiros, vão dizer que o pastor está sendo arrogante, soberbo. Mas o próprio Deus falou, manda os covardes e medrosos voltar. Imagina, o próprio Deus falou, se é covarde, se é medroso, então nem bota a mão nisso aqui não, que não é para você.
O texto vai dizer, irmãos, que só sobrou 300 homens. Só que 300 homens valentes, com cântaro na mão, com vaso e com tocha, por Gideão e pelo Senhor. Por Gideão e pelo Senhor. Olha o grito do céu. Que maravilha. A Bíblia vai dizer que no lugar certo eles quebraram o vaso, jogaram no chão. O exército inimigo pensou que o barulho era um barulho de muita gente. Olha como Deus confunde os nossos inimigos. Olha como Deus confunde. Então Deus nunca precisou de lugares espalhafatosos. Deus nunca precisou de nomes extraordinários. Tem gente que frequenta culto, irmãos, só quando pregadores famosos vão lá. Não é ninguém daqui. Dá glória a Deus. Graças a Deus. É só uma injeção para poder privar o seu coração. Tem gente que vai no culto só quando o pregador tal tá. Aí fala assim: ah, que? Janeiro profético, eu estou lá no domingo, hein? Então quando tal pessoa tá, vai. Aí quando tem alguém lá, tá Galileia. E Deus, irmão, eu vim falando isso com o Alex hoje. Às vezes Deus usa o irmão para simplicidade. O irmão pregou 300 vezes no Salmo 23, mas é uma palavra de Deus revelada. Eu prefiro ouvir o irmão que fale da mulher do fluxo de sangue do que ouvir alguém vazio, sem Deus e sem a presença do Espírito. Prefiro. Aleluia. Por quê? Porque o Deus usa as coisas inusitadas. Ele foi da Galileia, foi em Nazaré, e a Bíblia vai dizer que ele escolheu essa mulher. E escolhendo essa família, ele disse assim para eles: vocês vão experimentar. O que vocês vão experimentar? A minha fidelidade para cumprir as minhas promessas. Fechei. Fica de pé no seu carro. Não deu tempo de avançar. Semana que vem a gente continua. Eu gostaria de declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que você vai experimentar mais da fidelidade de Deus. Eu gostaria de declarar que você vai experimentar como Deus é cumpridor das suas promessas. Eu gostaria de declarar que não é pela força do seu braço, e eu não estou dizendo que você não tenha que estudar. Se prepare. Toda segunda-feira eu estou dando curso aqui de teologia. Quem me conhece sabe que eu amo livros, amo Bíblia, amo estudar. Não estou dizendo sobre isso. Estou dizendo que você não deve se apoiar na força do seu próprio braço. Não confie em si mesmo. Não confie na sua própria força. Não deixe que o orgulho tome a sua vida. Não permita que o seu coração se suje com a falta de perdão. Não permita com que o seu coração se suje. Não permita. Quando você perceber que seu coração está querendo te levar para o outro lado, corra para Jesus. Corra para a presença de Cristo. Vai para Belém, porque Jesus precisa nascer em você de novo. Não permita com que seu coração se escureça. Não permita com que sua mente se polua. Não permita com que seus olhos sejam contaminados. Eu estou declarando no nome de Jesus que as prostituições desta terra não farão parte da nossa casa e da nossa família. Eu estou declarando que a bebedice, as orgias, os vícios, a pornografia, vou dizer, a masturbação não vai fazer parte do ciclo da nossa família. O adultério, a licenciosidade, eu estou declarando no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Deus te escolheu. Deus tem um propósito na sua vida. Deus vai te levantar. Deus vai
Aleluia! Há alguma coisa impossível para Deus, Maria. Para Deus não tem nada que seja impossível. Eu convido você a fechar os seus olhos. Se for possível, levantar as suas mãos em rendição a Deus. Eu gostaria com que você glorificasse ao nome do Senhor agora e permitisse com que o Espírito Santo de Deus ministrasse ao coração, ministrasse a sua mente e dominasse o seu interior. Eu rogo pedindo para que você se esvazie de você mesmo agora. Não deixe que sua mente te vença. Ela já te venceu muitas vezes. Então não permita com que sua mente te vença. Eu quero declarar que hoje você vai trocar o fardo hoje aqui. Eu quero declarar que Cristo está aqui sobre esse altar aqui. E Ele disse assim: vinde a mim todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré que você seja vazio de você mesmo e permita com que a voz do Espírito fale dentro de você. Permita com que a voz do Espírito fale dentro de você. Não, você não é tão insensível assim. Você não é tão frio assim. Então permita com que o Espírito de Deus ministre ao seu coração. Permita com que o Espírito de Deus arranque para o lado de fora. Arranque para o lado de fora tudo aquilo que está privando a sua comunhão, tudo aquilo que está privando a revelação, tudo aquilo que está fazendo com que você retroceda. Não se sinta merecido, não se sinta amado. Retroceda em nome de Jesus esses pensamentos, em nome de Jesus. E a visitação do Espírito toma o seu coração e a sua mente e domine o seu espírito. Em nome de Jesus, eu declaro que Jesus está vindo sobre a sua Galileia, está vindo sobre Nazaré. E nunca foi sobre você, é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Nunca foi sobre você, é tudo sobre Ele.